Apesar da resistência que ainda existe em boa parte da sociedade, uniões homoafetivas são reconhecidas pelo poder público como um modelo de família. Não há dúvidas de que o país tem avançado na busca por igualdade de direitos. Uma prova disso está na postura adotada recentemente pela Previdência Social. Alguns benefícios que antes só eram concedidos depois de uma decisão da Justiça, agora são liberados na esfera administrativa. Mesmo assim, em alguns casos, companheiros de segurados ainda enfrentam dificuldades, não com o INSS, mas com familiares que disputam os benefícios. Uma história de amor que começou tarde e acabou cedo. Depois de ficar mais de 10 anos casado com uma mulher, este homem, que prefere não mostrar o rosto, encontrou o amor em uma relação homossexual. O dia que eu saí de casa foi para assumir mesmo. Foi melhor ser sim do que ser falso. Foram 6 anos de vida em comum com o policial militar até a morte do companheiro, vítima de um acidente vascular cerebral. Ele conta que as famílias sabiam e aprovavam a relação, inclusive os 3 filhos dele e até a ex-mulher. Mas enfrentar a perda do companheiro era apenas uma das batalhas que ele teria pela frente. É que uma irmã do ex-policial resolveu brigar pela pensão por morte. Para isso, a família passou a negar a existência da relação homoafetiva. Como se trata de um policial militar, a pensão é paga diretamente pela corporação, que aceitou o pedido da família. Resultado, o trabalhador autônomo que criava os 3 sobrinhos do PM perdeu a fonte de renda. Hoje, ele luta na justiça por um direito assegurado pelo Supremo Tribunal Federal desde 2011. Apesar do reconhecimento da justiça brasileira, muitas vezes casais formados por pessoas do mesmo sexo ainda precisam provar nos tribunais a existência de uma união estável. Foi o que aconteceu com um morador do Rio de Janeiro, que vivia com outro homem desde 1996. A mãe do segurado do INSS, moradora de Minas Gerais, tentou tirar a pensão do companheiro. Como os dois não eram casados de papel passado, ela disse no processo que o filho não era homossexual e que a única dependente financeira do filho era ela. O homem resolveu então reunir provas e brigar na justiça para não perder a pensão. Além de testemunhas, ele juntou uma série de documentos fundamentais para comprovar esse tipo de união não registrada nos cartórios. É o que explica o relator do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, juiz federal convocado, Cleberson Rocha. Normalmente se junta comprovantes de dependência em plano de saúde, dependência em seguro de vida, residência comum, recibos de aluguel, às vezes ajuda financeira, ajuda para pagar uma escola, uma faculdade do companheiro. São documentos que normalmente constam desse processo. E essas provas normalmente são reforçadas por uma prova testemunhal, que são pessoas que conhecem os companheiros, né, os conviventes, e atestam essa condição. Provada a união estável, a Justiça Federal concedeu o benefício ao morador do Rio de Janeiro. Casos como o do Carioca, envolvendo a Previdência Social, têm sido cada vez mais raros. Segundo o magistrado, hoje a pensão por morte já é paga normalmente pelo INSS para pessoas com união estável homoafetiva. A dificuldade, segundo o juiz, é quando algum parente do segurado morto resolve brigar para ficar com o dinheiro. Nesse caso, a mãe tentou descaracterizar a união estável, até negando a condição de homossexual do filho, para descaracterizar o direito do companheiro ao benefício, condição sem a qual ela não poderia requerer o benefício de pensão do filho, posto que a mãe está os pais estão na segunda classe de beneficiários. Além da pensão por morte, o INSS já concede administrativamente outros 2 benefícios a casais formados por pessoas do mesmo sexo: o auxílio reclusão e o salário maternidade para aqueles que adotam crianças. Mas para ter acesso aos pagamentos, é preciso seguir algumas regras. Pela legislação, existem 3 classes de dependentes. Então, na primeira classe está o cônjuge, a companheira ou companheiro e filhos menores de 21 anos ou, se maiores de 21 anos, inválidos. Então, esses dependentes, eles são preferenciais. Havendo um desse dependente provado, outro dependente não tem direito. Caso não haja dependente dessa classe, quem passa a ter direito à pensão e à reclusão são os pais. Se não houver
cônjuge, companheiro, filhos e pais, quem passa a ter direito são irmãos menores de 21 ou maiores de 21 se forem válidos. Assim como no caso do Rio de Janeiro, um morador do Distrito Federal, que mostramos no início dessa reportagem, afirma ter provas concretas da união estável e, por isso, acredita que vai vencer a disputa na justiça. Eu acho que é a justiça, porque a gente viveu junto, a família toda sabia, não era nada escondido. Mas eu não vou desistir, não. Ainda vai acontecer. Se tiver de ser, vai ser.